Olá, eu sou o Clériston Rodini e sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Word básico. Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre a tela do programa, né, aqui a barra de títulos, onde tem aqui o nome do nosso arquivo, onde nós temos os botões de minimizar e fechar, o botão salvar, tem aqui também os botões desfazer e refazer, e fica aqui também o botão Office, o antigo menu arquivo. Até o Office 2, XP tinha o menu arquivo aqui. Ele foi substituído pelo botão Office. Nós vimos um pouquinho aqui também sobre as barras de menus, que é onde ficam contidos todos os comandos do Microsoft Word. A partir do Office 2007, ele passa a conter em barras de ferramentas dentro da barra de menus aqui. As barras de ferramentas são para ferramentas de fácil acesso, ferramentas que antigamente, né, até o Office XP, elas ficavam aqui, que eram ferramentas mais utilizadas. Nós vimos aqui a barra de rolagem, que serve para estar rolando o nosso texto. Ela foi criada também, vem de uma época onde não existia o scroll do mouse. Nós tínhamos que, para poder rolar o texto para cima e para baixo, tinha que clicar nela e arrastar para cima e para baixo. Barra de status aqui contendo o número de páginas do nosso arquivo, contendo aí a quantidade de palavras, o idioma, e tem também aqui o zoom da página, onde nós podemos aumentar e diminuir aqui o tamanho das letras sem precisar de aumentar o tamanho da letra lá, o que não interfere na impressão, porque se nós colocarmos aqui um valor mais alto, ele vai interferir depois na impressão. A régua, ela serve para fazer algumas medições. Nós veremos isso aí mais para frente, quando formos ver tabelas, quando formos ver tabulação. Nós aprendemos aqui a selecionar uma única palavra, uma frase inteira, ou uma linha, né? Uma linha inteira, múltiplas linhas, linhas alternadas, nós vimos também como trocar o tipo de fonte, como aumentar o tamanho da fonte, a colocar o negrito, itálico, sublinhado, e a mexer um pouquinho aqui com os alinhamentos do texto. Hoje nós vamos estar aprendendo a abrir um documento, a fechar um documento. Vamos continuar vendo aí seleção de texto, formatações, tal. Bom, para fechar um documento, sem precisar de fechar o Word, porque nem sempre nós queremos fechar o Word, é só você vir aqui no botão Microsoft, no botão Office, clicar em fechar. Não vou salvar as alterações que eu fiz. Vou sim, vai. Fechado. Pode ver que ele fechou o documento sem fechar todo o Microsoft Word. Para abrir um novo documento, eu venho aqui no botão Office, e eu tenho aqui tanto a opção abrir como documentos recentes, aqui texto livre, que é o arquivo que nós estávamos trabalhando semana passada. Temos aqui
os últimos arquivos abertos no documentos recentes. Nós vamos continuar mexendo nesse daqui um pouquinho. Então, vou abrir direto aqui. Se não fosse continuar nele, é só vir aqui ó, no abrir, botão Office, abrir. E aí ele tem aqui os documentos. É só selecionar o documento e clicar em abrir. Nós vimos como selecionar aqui uma palavra ou um parágrafo inteiro. Uma linha, linhas alternadas. Se eu quiser selecionar duas palavras, eu clico no começo da primeira, seguro e arrasto. 3, 4, quantas palavras eu quiser. Eu também posso posicionar o cursor do Word no começo de uma palavra, segurar o Shift e com o direcional e selecionando o texto. Eu seguro a tecla Shift e com o direcional. Aí eu seleciono quantas palavras eu quiser. Se eu pressionar a tecla Ctrl e o Shift, eu seleciono a palavra inteira de uma vez. Só o Shift, ele vai letra por letra. Se eu segurar o Ctrl, ele vai a palavra inteira. Aquelas formatações que nós vimos da semana passada, algumas dá para se fazer sem precisar usar o mouse. Por exemplo, eu posso dar um negrito pressionando o Ctrl N. Notem que o cursor do mouse está aqui, ó. Consigo aplicar um negrito sem precisar do mouse, apenas pressionando as teclas Ctrl mais N. Ctrl mais I eu coloco o itálico e Ctrl mais S eu coloco um sublinhado. Se eu segurar as teclas Ctrl, Shift e no teclado pressionar a tecla com o sinal de maior, eu consigo aumentar o tamanho da letra. A tecla com sinal de menor, eu diminuo o tamanho da letra. Notem que esse aumento e essa diminuição, ela é compatível com a daqui, ó. Tá vendo? 11, 12, 14, 16... 11, 12, 14, 16 e a diminuição também, ó. Ela é... Porém, eu posso aumentar um único ponto de cada vez. Ou diminuir um único ponto de cada vez. Pressionando apenas a tecla Ctrl mais a tecla colchete. Eu também posso mexer com o alinhamento usando teclas de atalho. Se eu pressionar o Ctrl mais E, eu coloco o texto centralizado. O Ctrl J, eu justifico. O Ctrl Q, eu coloco ele à direita, à esquerda. Eu posso também salvar as alterações apenas apertando a tecla Ctrl B.
Notem, ó, que se eu for lá fechar o arquivo e abrir o mesmo arquivo novamente, ó, a alteração que eu fiz aqui, ó, tá aqui, ó. Aí nós podemos também aqui, ó, trocar a cor da fonte. Para trocar a cor da fonte, é só vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, que tá com a letra A. Aí é só clicar e escolher uma cor de letra. Para trocar, para colocarmos um realce no fundo, é aqui, ó, AB. Você põe o mouse aqui em cima, ele aparece o rótulo ali, ó, cor do realce do texto. Ele dá um destaque, como se tivesse passado uma caneta marca-texto ali. Existe uma outra forma de realizar essas alterações, inclusive nós temos a possibilidade de colocar mais configurações, alterar mais coisas. Seria clicando aqui, ó, você seleciona uma palavra ou um texto que você quer alterar, um trecho de texto, o texto que você quer alterar, e clica com o botão direito do mouse. Ele vai abrir um menuzinho especial. Nesse menuzinho especial você clica na opção fonte, que ele vai abrir a caixa de diálogo fonte. Nessa caixa de diálogo fonte você pode alterar o tipo de fonte, né? Semelhante ao que se pode fazer. Semelhante ao que se pode fazer sem essa caixa de diálogo. Você pode alterar aqui, ó, em negrito, itálicos também. O tamanho da letra, você pode controlar aqui. Você também pode colocar uma pequena sombra sobre a palavra. Tem opção de taxado duplo. Fora da caixa aqui você só tem a opção de taxado. Aqui você tem a opção de taxado duplo. Tem a opção de subscrito, sobrescrito. O subscrito ele coloca o texto acima da linha. O sobrescrito, o subscrito ele coloca abaixo na linha. Dá para se colocar um contorno, relevo, baixo relevo. Isso tudo configuração do Word. Nós estamos dentro do Word aqui. Dá para mudar o tipo de sublinhado, a cor do sublinhado. Tá vendo? Tem mais configurações mais a fundo do que se daria para fazer apenas utilizando as barras de ferramentas aqui visíveis no menu início. Uma outra alternativa que dá para se fazer aqui é colocar toda essa configuração como padrão. Eu vou demonstrar isso para vocês já. Quer ver? Salvar. Fonte. Aí eu vou dizer que eu quero que a minha fonte padrão seja Times New Roman, que ele já venha com o padrão 12. Que a cor da fonte padrão seja verde.
e que ela já venha com uma sombra. Ó, você está prestes a alterar a mensagem padrão fonte para padrão. Times New, tamanho 12, cor da fonte verde, sombra. Deseja que essa alteração afete todos os novos documentos baseados no modelo normal? Sim. Aí agora, ó, nós vamos... Tá vendo aqui, ó, já mudou lá para Times New, para tamanho 12. E a letra tá verde com uma sombrinha. Eu vou fechar o Word. Ó, abrindo ele de novo, vem Times New, tamanho 12, verde com uma sombrinha. Eu vou voltar ao padrão que estava da cor preto. Eu vou tirar essa sombrinha, que deixa essa sombrinha só para coisas mais úteis. E vou dar um padrão, sim. Pronto. Tá lá novamente da forma que sem a cor verde. Eu recomendo essa configuração, né, deixar padrão o tipo de letra, o tamanho de fonte que se usa sempre. Porque aí você não tem que perder tempo toda vez que você vai editar o seu documento para se colocar o padrão que você gosta, tá? Bom, vamos voltar lá que tem mais coisas a fazer em cima daquele documento a se mostrar. Um outro recurso do Word muito interessante é que você pode transferir todo um conjunto de palavras da letra maiúscula para minúscula, da minúscula para maiúscula, e alterar a primeira letra maiúscula, a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Para isso, você vai vir aqui, ó, nesse azinho maiúsculo e azinho minúsculo. Ele já vai mostrar ali para você, ó, maiúsculo e minúsculo. Você clica nessa setinha ao lado aqui, ó, e ele vai te dar as opções. Se você clicar maiúscula, ele vai colocar todo o texto selecionado em maiúsculo. Em minúsculo, ele vai colocar todo o texto selecionado em minúsculo. Primeira letra da sentença em maiúsculo, ele vai colocar todas as primeiras letras das frases em maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúsculo, ele vai pôr a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Isso é muito útil quando você esquece de letras maiúsculas, ou quando você digita um texto inteiro, um parágrafo inteiro, e depois lembra que tinha que digitar em letra maiúscula, ou digitou em letra maiúscula e lembra que tinha que digitar em letra minúscula. Então, aí ele é muito útil nesses casos. Porque aí você não perde tempo tendo que redigitar novamente todo o conteúdo. Você só seleciona o trecho que você quer alterar a letra, vai lá e altera. Bom, feito isso, nós vamos salvar o nosso documento. Porém, eu quero salvar o documento sem perder isso que nós já temos aqui. Sem perder o documento original. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir em arquivo. Ó eu usando o termo antigo. Nós vamos clicar no botão Microsoft Office e clicar em salvar como. Aí, em nome do arquivo, nós vamos digitar texto livre 3. E vamos clicar em
salvar. Pode ver lá, ó, que ele já mudou o nome do arquivo. Se nós viermos aqui, no nosso caso ele não vai fazer muita diferença, porque eu acabei sobrescrevendo, mas tem o texto livre 2. Esse aqui é o original que estava no começo da aula. Olha quantas alterações nós fizemos. Nesses minutos de aula. Isso é uma questão assim, de vocês pegarem e irem treinando. Estudando, treinando, revendo. Que vocês vão decorar e dentro de breve vão estar criando excelentes textos, excelentes documentos bem formatados e bem personalizados. Por hoje é só. Eu espero vocês na aula 3 com um pouco mais de Word. Peço aí que estejam curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber a terceira aula e outros vídeos que eu tenho publicado, tenho criado e publicado aqui no canal para vocês. Até mais, tchau!